Olá, seguidores e seguidoras abençoados por Deus. Aumentar a graça de Deus na minha vida, diminuindo a misericórdia dele. Você deve estar pensando, pastor, o senhor não está dizendo alguma heresia, não? Não, em absoluto. Vamos à palavra de Deus, né? Vamos ao que Deus diz. Vamos à palavra dele que está registrada na Bíblia. Como eu tenho dito a vocês, né? A Bíblia é um grande quebra-cabeça. Você montou várias peças, já tem uma ideia sobre aquele assunto, e aí vem uma peça nova e entra e muda alguma coisa. É assim que a palavra vai sendo lapidada na sua mente. Então vamos lá. Que palavra de Deus é essa, pastor? Romanos 11, versículo 32. É o próprio Deus falando. Eu coloquei todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Está vendo? Misericórdia é para os desobedientes. Deus colocou todo mundo debaixo da desobediência? Sim. Quando ele permitiu Satanás chegar perto de Eva, enganá-la, e depois não precisou nem de Satanás enganar o Adão. A própria Eva foi um instrumento. Então, como assim o diabo se aproximou de Adão, de Eva e depois de Adão? Sim. Da mesma forma que Deus deixou, né, autorizou a Satanás se aproximar de Jó, né, colocar doença nele, mas teve um aviso. Tem um detalhe, Satanás. Não tire a vida dele. Sim, senhor. Ele não tirou a vida do Jó. E olha que não tinha antibiótico, nada disso naquela época. E vírus, bactérias e fungos, eles se coçando com telha, não houve infecção, porque Deus deu a ordem, não tira a vida dele. Então, da mesma maneira, raciocina, eu levo você ao raciocínio, da mesma maneira que Deus permitiu Satanás se aproximar de Jó, com a recomendação de não tirar a vida dele, coloca a doença, mas não tira a vida, ele também, por analogia, permitiu Satanás se aproximar de Eva e do Adão, para testar a fidelidade dos dois ao plano de Deus. Então o diabo se aproximou de Adão e de Eva com autorização, claro que foi. Ele não seria maluco de se aproximar da criação máxima do Senhor, né? Nosso Deus, sem autorização dele. Ele não seria louco. Então, muito bem. Então, entendeu? Vou repetir o que Deus falou para você entender bem. Eu coloquei toda a humanidade, debaixo da desobediência, para poder usar de misericórdia para com todos. A partir de Eva e depois do Adão, já se manifestou fortemente em Caim, que matou Abel. A desobediência entrou, o pacote de Satanás entrou na mente dos dois e vem até hoje. Então nós somos pecadores por herança. Então eu, como pecador, o próprio Deus falou, eu preciso da misericórdia dele, porque eu sou desobediente, eu sou pecador. Então eu preciso da misericórdia dele, sempre. Mas Jesus veio para nos libertar da desobediência, nos dar liberdade, uma nova vida. E aí, com essa nova vida, a gente começa a querer a graça de Deus, não mais a misericórdia. Mas, pastor, nós somos pecadores. Sim, mas o pecado vai diminuindo. O pecado vai diminuindo e a graça vai aumentando, entendeu? Sempre que a graça aumenta, o pecado diminui. E sempre que a graça diminui, o pecado aumenta. São inversamente, né? O movimento é inverso. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, o que Deus quer, quando ele fala isso, é porque o que ele quer é que nós deixemos de ser desobedientes
passemos a ser obedientes à palavra dele e comecemos a receber graça sobre graça. E não precisaremos de tanta misericórdia. Entendeu? Deu para entender essa palavra? Foi Deus que colocou o homem debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para conosco. Isso está claro lá nesse versículo, Romanos 11, 32. Então, o que é que acontece? Quando o pastor chama a igreja à frente para pedir misericórdia, está todo mundo confessando diante do altar que é desobediente. Porque por esse versículo, o nosso Deus diz que a misericórdia é para os desobedientes. À medida em que você vai desobedecendo menos, ou em outras palavras, você vai obedecendo mais, você vai recebendo graça sobre graça. Você vai precisando cada vez menos da misericórdia e cada vez mais da graça. Entenderam? Então, comecem a obedecer a palavra de Deus. Começa a conhecer mais a palavra de Deus. Daí você parte para o entendimento dessa palavra. Começa a fazer perguntas, começa a frequentar a escola dominical, começa a se interessar, começa a tirar dúvidas. E aí você parte, do conhecimento para o entendimento, do entendimento para o discernimento. E tem dois tipos de discernimento. Tem o discernimento que vem da humanidade, da ciência humana, que é muito bom, tem pensamentos muito bons, projetos muito bons. Deus deu sabedoria para a gente. Nós somos semelhantes a Ele em inteligência. Mas por que Ele mandou o Espírito Santo habitar em nós? Porque a gente pode partir, não ficar só na sabedoria humana, mas a gente pode pedir ao Espírito Santo que habita em cada um de nós a sabedoria de Deus. Aí você vai partir para uma nova experiência da tua vida. Em vez de ficar pedindo misericórdia, misericórdia sobre misericórdia, misericórdia sobre misericórdia, você vai pedir a graça sobre graça a Deus, porque você está aumentando a sua obediência à palavra dele. Esse é o segredo da nova vida em Cristo. Obedecer o que ele ensina, obedecer o que ele manda, colocar em prática. A obediência plena é quando você pratica o ensino dele. Não adianta ficar só na teoria. É o que Paulo diz, Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes, porque é na prática que a gente descobre o poder da palavra de Deus, que nos leva, eu ressalto bem para terminar, a ter graça sobre graça. E parar de pedir misericórdia sobre misericórdia, misericórdia sobre misericórdia, e não obedecer nunca, ou obedecer pouco. Você quer ficar pedindo misericórdia a vida inteira? Ou você quer colher graça sobre graça cada vez mais, e cada vez você não vai nem lembrar mais de pedir misericórdia daqui a algum tempo? Porque é essa lapidação que Deus quer fazer no seu interior, na sua mente, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Obediência em tudo é o segredo para você depender cada vez menos, eu friso bem, cada vez menos você vai depender da misericórdia e cada vez mais você vai receber graça sobre graça, graça sobre graça. Amém? Glórias a Deus. Pastor Leonardo, um grande abraço para você, um restante de domingo cheio do poder de Deus. Não deixe de ir à igreja logo mais à noite, vai lá louvá-lo, adorá-lo. Se encha mais do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, da palavra do nosso Deus, para você começar uma segunda-feira com muito mais ânimo ainda, com muito mais disposição, com muito mais determinação em tudo, tendo a ajuda dele sempre contigo. Amém? Glórias a Deus. Abraço do pastor Leonardo. Vamos em frente. Jesus no mando, nunca no comando. É você no comando da tua vida e Jesus no mando. Amém? Um abraço fraternal, pastor Leonardo. Glórias a Deus.